Olá, olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós vamos falar hoje sobre as modificações neurológicas que acontecem com o envelhecimento. Dando continuidade aí à nossa sessão de aulas em que a gente está falando sobre as modificações biológicas, hoje o nosso tema vai ser sobre as modificações neurológicas. Pois bem, antes disso, eu gostaria de dar ênfase a duas abordagens que nós precisamos ter muita clareza quando a gente fala sobre as modificações relacionadas ao envelhecimento. A primeira delas, que essas modificações não acontecem após os 60 anos de idade, tá? Essas modificações vão acontecendo ao longo da vida, em cada etapa da vida a gente tem adaptações, adequações, modificações que acompanham o nosso, o nosso envelhecimento. Então, isso não se espera que aconteça apenas lá depois dos 60 anos. A segunda mensagem, extremamente importante, é que essas modificações não necessariamente vão incidir, não vão repercutir, não serão causas de doenças. Essas modificações relacionadas ao envelhecimento, elas tornam as pessoas mais vulneráveis a cruzar a linha de incapacidade a depender de outros fatores, por exemplo, os comportamentos de saúde, o estilo de vida, até mesmo a carga genética de determinadas doenças, os comportamentos familiares, o acesso aos serviços de saúde. Então, nós não podemos atribuir muitas das doenças que acontecem lá na velhice à própria velhice em si. Então, isso precisa ficar muito claro, porque senão nós trataríamos a velhice como um processo patológico, o que não é verdade, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder estudar essa nossa parte aqui do envelhecimento, as modificações neurológicas do envelhecimento, eu organizei em três etapas, três partes, que vocês podem assistir de forma sequenciada ou de forma isolada cada uma delas. Eu organizei essa, essa aula em que nós vamos falar primeiramente sobre as modificações do sistema sensorial. Na sequência, nós vamos falar sobre as modificações do sistema nervoso central e depois do nosso sistema nervoso periférico. Uma das referências que aqui é complementar, além daquelas que eu já indiquei em sala de aula, os livros, os capítulos específicos, nós temos esse texto do Jonathan Scott, que é um pesquisador e ele fez como se fosse um breve resumo dessas modificações neurológicas. Então, o texto, né? A neurologia do envelhecimento, o que é normal? Olha só que pergunta instigante, né? Essa é uma pergunta que nós sempre fazemos na prática clínica, na pesquisa, para a gente poder entender até que ponto a gente espera que essas modificações aconteçam com a velhice e não traga repercussões físicas e funcionais, ou até que momento, a partir de que momento elas passam a ser patológicas. Então eu convido vocês a ler esse texto com atenção, faça as suas anotações e no momento oportuno nós podemos discutir sobre ele. Quando a gente vai falar sobre as modificações do envelhecimento, eu sempre trago esse gráfico falando sobre biomarcadores de cada componente biológico do nosso corpo. Nós já falamos de outros sistemas e agora nós podemos explorar um pouquinho biomarcadores relacionados à função cognitiva, que no envelhecimento nós vamos ver aqui que as modificações do sistema neurológico que mais trazem repercussões são as modificações cognitivas. E essas modificações é que servem aqui como marcadores para tanto pesquisa, clínicos, fazerem as suas investigações. Então, nós teremos marcadores relacionados à memória, à velocidade de processamento e à função executiva. Então, esses marcadores estarão sempre em pauta das nossas discussões. Bom, do nosso sistema neurológico, especificamente do envelhecimento sensorial, nós temos 5 sistemas sensitivos que se tratam, né, do olfato, da visão, da audição, da gustação e do tato. Então, gostaria de explorar cada um deles e a gente, então, entender o que é parte esperada do envelhecimento, tá? Vamos lá. Da visão, é uma das primeiras alterações que a gente começa a observar à medida que a gente envelhece.
em geral, nós passamos a ter mais dificuldade de discriminar profundidades. Então, por exemplo, um lance de escada, um degrau, ou até mesmo a distância de um objeto em relação ao outro, quando eles estão no ângulo de profundidade. Isso porque o nosso sistema ocular ele sofre algumas modificações e boa parte dessas modificações tem dificuldade de discriminar essa profundidade. Não é uma dificuldade aberrante, geralmente são dificuldades em situações muito específicas. Por exemplo, como distinguir a distância entre dois objetos apontados na frente ou para um lance de escada, por exemplo. Então, essas são situações bastante comuns que as pessoas podem ter essa dificuldade. Também temos uma outra alteração da visão relacionada à dificuldade de discriminação de cores, principalmente aquelas cores em que a gente vai ter muita proximidade ou as tonalidades se aproximam. Então, um verde clarinho com um azul clarinho. Ou, por exemplo, um verde muito escuro com um azul muito escuro. Então, são tonalidades que se aproximam, assim como o amarelo, o laranja, ou o laranja e o vermelho. Então, as pessoas podem ter dificuldade de discriminar. Então, é como se fosse, se houvesse uma radiopacidade ali, uma opacidade do globo ocular, e que esses detalhes, eles dificultam essa discriminação de cores. Mas isso, em geral, não afeta a qualidade de vida, não afeta a funcionalidade das pessoas. Outra dificuldade, e essa sim eu acho um pouco mais importante, é a lentidão de acomodação ao claro e escuro. É bastante comum, né, quando a gente sai de um ambiente claro e entra no ambiente escuro, a nossa retina ela se retrai rapidamente e a gente fica por milésimos de segundo sem enxergar o ambiente onde a gente está. Mas rapidamente também ela se acomoda e a gente então começa a compreender aquele ambiente. Por exemplo, você está na rua e entra em casa, você observa essa diferença de luminosidade, então você tem essa dificuldade de acomodação. E o mesmo também, né, quando a gente está num ambiente muito escuro e vai para um ambiente muito claro, a gente então tem essa dificuldade na acomodação da retina. E isso é natural. Entretanto, as pessoas idosas tendem a demorar um pouco mais para ver essa acomodação. Enquanto nós levamos milésimos de segundo, em algumas vezes até alguns segundos, as pessoas idosas podem demorar mais segundos. Mas isso não é uma modificação que vai perpetuar por um longo período. Outra modificação fisiológica que é esperada, né, é a opacidade gradual da córnea. Isso faz com que todas as tonalidades, os contornos de objetos, até mesmo a discriminação da profundidade fica mais difícil por conta dessa opacidade. E segundo algumas pesquisas, algumas evidências, essa seria o primeiro sinal de algumas doenças, por exemplo, e não relacionado ao envelhecimento, mas que acontece com as pessoas idosas, que é, por exemplo, a catarata, né? A gente também tem uma dificuldade no poder de acomodação das lentes, então principalmente em situações em que a gente está forçando muito para poder enxergar um objeto ou de perto ou de longe. E o que nós poderíamos então fazer para poder facilitar essas alterações, né, para inibir um pouco essas alterações que acontecem com o envelhecimento e tornar a pessoa mais funcional. Uma delas seria fazer marcas de sinalização em degraus, para justamente sinalizar onde onde começa um e onde termina um outro degrau. Então essa é uma forma, por exemplo, a gente pensar em prevenção de queda, já que nós teríamos essa dificuldade, né, de discriminação de profundidade. E uma outra orientação importante aqui que nós podemos pensar para as pessoas idosas é elaborar uma iluminação indireta nos seus ambientes. Então, iluminação direta nos olhos,
elas geram essa reflexão, né, e dificulta a acomodação. Então, quando a gente coloca iluminação de forma indireta, a gente facilita o enxergar ali o ambiente como um todo. Aqui, naquele artigo do Jonathan Scott, ele traz as doenças relacionadas ao sistema neurológico e a gente percebe que, em geral, elas tendem a aumentar a sua prevalência à medida que as pessoas envelhecem. Mas, de novo, isso não significa que as alterações fisiológicas que a gente acabou de falar vão repercutir nessas doenças. Então, a gente tem ali a doença mais comum, que é a catarata, em segundo lugar, a miopia ou até mesmo a baixa visão, né? E depois, lá depois dos 80 anos, a gente tem uma doença bastante prevalente, que seria o glaucoma. Então, essas seriam a prevalência de doenças mais comuns, né, nessas faixas etárias. Aqui mostrando claramente, né, a diferença de acomodação ao claro e escuro em diferentes ambientes e também diferentes amplitude de luminosidade. Então, nessa primeira figura, o gráfico A mostra, né, a acomodação ao claro e a acomodação ao escuro. Veja que é muito mais fácil a gente acomodar a visão no claro do que no escuro. Já no sistema auditivo e no sistema vestibular, que eles andam juntos, principalmente com o envelhecimento, a gente tende a ter uma alteração um pouco mais tardia do que a do sistema visual. Em geral, as principais modificações estariam relacionadas, né, à redução funcional, mas não estrutural do aparelho auditivo e das vias auditivas. Isso significa em que nós teríamos um menor poder de funcionamento desses órgãos, embora eles permaneçam intactos. Então, não necessariamente problemas auditivos significam lesão, né? Então, essas modificações vão acontecer e, embora o sistema esteja plenamente íntegro. E a gente tem, principalmente relacionado a esse aparelho auditivo e às vias auditivas, a dificuldade da penetração da onda sonora chegar no pavilhão auditivo e ser interpretado como um som. Ou, por exemplo, sons muito agudos com frequências muito altas. Assim como aqueles sons muito graves com frequências muito baixas, eles têm essa dificuldade de penetração no pavilhão auditivo e isso, então, interfere na interpretabilidade do que está sendo dito, do que está sendo cantado, do que está sendo ouvido. Então, essa é a principal modificação do sistema auditivo. Infelizmente, essa modificação ela vai se agravando até o ponto, por exemplo, das pessoas reduzirem de forma gradual, embora não é patológico, a sua capacidade de comunicação. Então, em geral, a gente vai ver um certo afastamento dos idosos de um meio social, principalmente em que está muito barulho ou, por exemplo, diferentes estímulos auditivos, justamente porque cria um conflito auditivo e ele não consegue interagir com aquele ambiente. Mas isso não significa que ele vai se isolar daquele ambiente. Ele simplesmente vai evitar ou ele vai refinar, ele vai buscar compreender, vai isolar a sua atenção em um único som. Então, essa é uma limitação realmente. Infelizmente, uma outra alteração que acontece, principalmente por conta do sistema vestibular e não necessariamente do auditivo, é uma dificuldade na orientação espacial. Os otolitos, o martelo, que são os ossinhos lá dentro do sistema auditivo, junto com o líquido, eles perdem um pouquinho a sua mobilidade e isso faz com que as pessoas, então, tenham uma dificuldade na orientação espacial. Isso pode ter repercussões quando se agravar e quando estiver associado com alterações no sistema nervoso central. Mas, em geral, essas pessoas vão ter dificuldade nessa orientação espacial. Isso significa, por exemplo, ter dificuldade para chegar a algum lugar, ou sair e retornar de um determinado lugar, ou entrar no ambiente e quando retornar para fora dele,
por alguns milésimos de segundo, se sentiu de ter a sensação de estar perdido. Nesse caso, algumas orientações, principalmente relacionadas à comunicação com esse idoso, seria a gente falar articulando as palavras e de frente. Uma orientação importante aqui é não gritar e não falar muito baixo, né? Infelizmente, muitos familiares, muitas pessoas desavisadas buscam, ao conversar com o paciente, gritar no ouvido ou até mesmo gritar de frente para ele, acreditando que isso vai facilitar a audição. Muito pelo contrário, esses sons muito agudos tendem a não ser penetrados no pavilhão auditivo e então não serem interpretados. Então, a proposta aqui é de falar no mesmo tom de voz normal, porém de forma articulada. Articular bem as palavras para que ele faça uma leitura labial conjugada. E também uma outra estratégia extremamente importante seria fazer a higiene do pavilhão auditivo com água morna. Ao invés de usar os cotonetes ou algum objeto pontiagudo para poder fazer a higienização, a limpeza, a gente sim fazer a higienização com água morna. Permitir sim que deposite um pouquinho de água ali e elimine um pouquinho de cerúmen que pode se acumular nesse pavilhão auditivo ao longo do tempo. Então, uma boa forma da gente minimizar esse problema seria fazer uma higiene adequada do pavilhão auditivo. O Jonathan Scott também traz esse artigo mostrando as diferenças nas frequências de sons em hertz quando nós falamos, à medida com que a gente vai envelhecendo. Então a gente percebe que as frequências muito altas, assim como as frequências muito baixas, são as que mais sofrem declínios ao longo do tempo. Então mostrando isso tanto para homens quanto para as mulheres. Mostrando então que esses extremos na frequência do som é que realmente dificulta a interpretação do som pelas pessoas mais velhas. Depois, nós temos no sistema sensorial e no tato algumas modificações também, principalmente em terminações especializadas da pele, por exemplo, como os corpúsculos de Messner, que é responsável por reconhecer informações de toque, e também os corpúsculos de Pacini, que seria responsável pelos estímulos de vibração. A gente percebe nesses casos, principalmente em decorrência das modificações do tecido epitelial, que há tanto uma diminuição na quantidade dessas terminações especializadas, mas também naquelas que permanecem remanescentes, também há um prejuízo na sua qualidade em captar essas informações. Também percebemos que esses idosos vão ter uma menor sensibilidade à vibração, pressão tátil, à dor e a temperatura cutânea. Isso fazendo com que eles tenham mais tolerância ao quente e ao frio quando em contato direto, diferentemente da sensação de frio, Então, o frio em contato com a pele, o quente em contato com a pele, ele tende a ser mais bem tolerado. Tolerado por quê? Porque, na verdade, nós diminuímos um pouco a quantidade dessas terminações especializadas e diminuímos também o funcionamento daquelas que permaneceram em decorrência das modificações do tecido epitelial. Então, essas modificações são esperadas de acontecer, embora elas não possam gerar prejuízo a essas pessoas, além disso, combinado a isso, nós temos uma diminuição em torno de 10% da velocidade da condução nervosa. A gente vai ver na parte de sistema nervoso periférico que esse é o principal, essa é a principal modificação relacionada ao envelhecimento. Há uma lentidão na condução dos estímulos, o que também gera uma lentidão no processamento em nível central e uma lentidão também na resposta. Então, pode ser que estímulos que para uma pessoa jovem é facilmente detectável e intolerado, para uma pessoa idosa ele tem um atraso na detecção e isso gera, então, uma tolerância a esse calor e ao frio, ou a esse estímulo,
Além disso, é bastante comum a gente ter prejuízo na propriocepção. Por definição, propriocepção é o reconhecimento da posição articular em relação do segmento ao corpo, né? Então, por conta desse atraso na condução nervosa e também por conta de redução nos proprioceptores, tanto na quantidade quanto na qualidade, esse estímulo pode ser não ser interpretado, reconhecido rapidamente. E o que nós poderíamos, então, fazer para poder evitar alguns problemas que até então seriam prejudiciais a essas pessoas? Bom, sempre usar luvas para fazer um preparo de comida nas refeições, para evitar justamente a queimadura. E uma outra, por exemplo, os fisioterapeutas que utilizam aplicação de gelo, né, na pele dos pacientes, seria colocar uma toalha entre o gelo e a pele, sempre. Essa é uma recomendação muito importante, uma toalha fina, mas que ajuda a prevenir algum tipo de lesão relacionada à queimadura, tanto por frio quanto por calor. Temos ainda as modificações relacionadas ao olfato. Aí nós temos o gráfico lá pelo artigo do Jonathan Scott, que ele mostra as modificações, né, na percepção do olfato à medida que a gente envelhece. A gente reduz também as terminações nervosas especializadas para captar esse estímulo do olfato, tanto para homens quanto para mulheres, mas isso não significa que as pessoas não sentem mais o cheiro, e sim que os cheiros eles ficam mais amenizados, né? Então, as pessoas vão conseguir sim identificar o cheiro de um perfume, um odor fétido, as pessoas vão conseguir identificar o cheiro de um alimento. Entretanto, esse cheiro ele fica menos intenso, né? Então ele fica mais amenizado. Então essa é a captação, é a percepção pelas pessoas mais velhas. E nós temos da sensibilidade periférica, e nós vamos explorar isso aqui um pouquinho mais na parte do sistema nervoso periférico, sobre a perda, né, da percepção de dor, da luminosidade, da vibração e da posição articular, que seria a propriocepção. Veja que essas modificações acontecem tanto em pés quanto mãos, entretanto, elas não se distribuem de forma igual nas diferentes faixas etárias. Então, essa não é uma relação linear, em que, à medida que a gente envelhece, a gente vai perder a percepção de dor nos pés e nas mãos. Não, pode não acontecer essa alteração. Assim como não necessariamente a gente vai ter a perda da propriocepção, por exemplo, nos dedos, né, à medida que a gente envelhece, que seriam posições articulares finas, tá? Então veja que, embora existam algumas modificações fisiológicas, elas podem, em algum grau, trazer alguma repercussão no cotidiano dessas pessoas, e essas repercussões podem ser facilmente contornáveis. É isso.